E aí galera, beleza? Pessoal, mais um tipo de recurso, né, diferente trago nesta aula de hoje para vocês, né, apresentando uma mesclagem entre o uso de gráfico de colunas e de formas que você tem no Excel quando você quer deixar seu gráfico, né, sua planilha mais bem elaborada, né? Então veja só, aqui eu tenho um exemplo simples, tá? De uma planilha em que a gente tem aqui valores, né? Deixa eu só melhorar esse aqui. Aqui são valores de entrada e de saída, né? Uma sugestão aqui de valores de entrada e de saída, né? De uma planilha de meses, né? E aí você vai desenvolver um gráfico para visualizar isso de forma melhor. Claro que aqui a gente tem apenas 9 meses, mas poderíamos ter mais, né? E vocês sabem que para fazer isso aqui é bem simples. Eu posso chegar aqui, criar um gráfico desse normal, né, de colunas, como vocês já bem sabem, tá? Então eu posso criar aqui um gráfico de colunas agrupadas desses dados, e eu tenho aqui, só a título de revisão, o eixo X, né, aqui, o eixo X que eu gosto de dizer, mas é que é onde está os meses, né? O eixo horizontal, vertical, legenda, título do gráfico, linha de grade, colunas, beleza? Então, vê só. Algumas coisas que eu gosto de fazer, tirar aqui a linha de grade, né? Neste caso aqui, o azulzinho é a entrada, posso deixar a legenda, a posição que eu quiser deixar. Mas o que eu gostaria de fazer aqui, na verdade é a linha de grade que eu quero tirar. O que eu gostaria de fazer aqui, deixar esse gráfico semelhante a esse, né? Então, o que eu gostaria de fazer aqui era trocar essas colunas por setas. Como é que eu posso fazer isso? Imagine aí que eu tenho uma seta para cima para indicar o ganho. E eu quero representar com uma seta para baixo para indicar a saída, né? Eu vou até fazer novamente para ficar. Dou um clique aqui, só dá um clique na planilha que ela insere, tá? Clico aqui na seta para baixo, só um cliquezinho, beleza. Como é que eu faço isso? Quando eu clico aqui na barra de nas colunas, ele selecionou todas as colunas, né, da entrada. Você pode perceber aqui que são os valores maiores. Então você pode selecionar aqui e dar um Ctrl X, né? Seleciona todas as colunas que você quer maior e dá um Ctrl V. Veja que ele já, né, trocou por setas, né? Eu posso pintar, né, essa seta aqui de verde. Aqui voltou a ser barras porque eu fui atualizar. Só que aí qual é o segredo? Eu pinto, vou dar Ctrl Z aqui, tá? Antes de verde esse camarada, né? Dou Ctrl X, selecionei. Veja que aqui eu só selecionei esse, né? Agora sim, eu selecionei todas as colunas. E dou Ctrl V. Vou pintar esse cara aqui de vermelho. Vou dar Ctrl X, selecionei as saídas. Ok. Beleza? Então, já estou deixando parecido. O que é que eu tenho que fazer? Tirar esse eixo, que eu posso simplesmente vir aqui e marcar a opção para tirar esse eixo, certo? E agora eu preciso, deixa eu ver se eu não deixei a legenda, né? Eu posso também tirar a legenda, mas eu preciso agora o quê? Eu preciso agora, de certa forma, aumentar esse espaçamento aqui, né? Esse espaço aqui, espaçamento não, esse espaço entre as setas, deixar ela mais
mais larga, né? A largura desse espaçamento aí. Então, como é que a gente faz isso? Eu preciso clicar aqui numa dessas colunas, formatar a série de dados, né? Então, essa largura de espaçamento aqui, quanto eu mais diminuir, perceba que vai aos poucos aumentando. Eu vou deixar aqui bem baixo para vocês verem. Deixei aqui 15, posso até deixar 10, 12. Aumentar essa caramarada aqui. Beleza? E ele já também pegou setinha vermelha. Tranquilo? Título do gráfico eu também não ia deixar. Eu posso simplesmente apagar, mas posso também, se eu quiser colocar. Apenas para deixar mais limpo. E aqui está faltando os valores. E esses valores, gente, lembrem que esses valores eu trabalho com o quê? Com rótulo de dados. Esses valores onde ele está posicionando, já para o gráfico aí, já está interessante a posição, né? Se você colocar o centro, extremidade interna, base interna, extremidade de cada coluna seta, vamos chamar assim, externa, e tem outras opções, né? Mas essa aqui seria interessante, funciona. Eu aqui selecionei todos os rótulos, né, das entradas. Vou dar uma aumentada para dar uma ênfase. E vou pintar isso aqui de um verde mais forte. Da mesma forma, ó, todos os rótulos de saída também. Não posso aumentar muito, já não fica tão legal. Como é um valor menor, eu posso representar também com uma fonte menor, um vermelho diferente aqui, um pouco diferente, né? E tá aí, né? Um gráfico bem semelhante ao que a gente já tinha, né? Opa! E eu posso ainda se eu quiser trabalhar aqui com mais algum tipo de formatação, como por exemplo essa área de plotagem, né? A área de plotagem é o que está selecionado, ó. Eu posso, se eu por exemplo marcar aqui na borda linha sólida preta, se não fica legal porque ele cobre ali, né? Então eu posso deixar esse aqui branco mesmo, né, na área de plotagem. Perceba que não tem mais, né? Mas eu posso também deixar sem linha, né, já para não ficar. E aqui nessa série aqui, ó, se eu conseguisse arrastar, eu não consigo. Ó, só se eu afastar a área de plotagem e puxar esse carinha, ele vem junto. Beleza? Ele vem junto. Esse cara aqui é o eixo horizontal, né? Posso selecionar ele, botão direito, formatar eixo. Então aqui eu posso formatar, por exemplo, os rótulos, né? Se eu quiser deixar, porque nesse caso aqui, não, aqui, se eu quisesse deixar, por exemplo, ele, né, se fosse preciso, quando é preciso, você às vezes precisa fazer isso quando o nome é muito grande, você vai em alinhamento, né, do rótulo e alinha ele de uma forma que você consiga aqui algumas bordas, né, externas, sombra para o eixo também, bordas suaves. Isso. Você poderia também modificar aqui o eixo, tá? Formatar eixo, ó. Aqui tem as bordas, aqui eu tenho o preenchimento da linha, eu posso deixar uma sem linha também, para tirar aquela linha, não sei se você estava percebendo. Deixa eu voltar aqui.
né? Se eu quiser marcar uma linha sólida, linha de gradiente automático, beleza? Ó, essa linha que está aparecendo aqui abaixo é uma decisão sua, né? Se você quer tirar ou não. Beleza? Então agora a gente deixou bem parecido com esse, né, que era a nossa ideia de utilizar formas com gráfico de colunas, no caso setas, um gráficozinho usando setas. Então você pode usar essas setas em qualquer gráfico, tá? Só te mostrei um gráfico de colunas como você poderia utilizar, desculpa, mas você pode vir em qualquer tipo de gráfico e trabalhar, né, com essas setas, tá? Beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu, um abraço, Deus abençoe vocês. Fui!